acalmando a nossa mente, colocando nas mãos do nosso Mestre tudo aquilo que tira o nosso equilíbrio, que afeta a nossa saúde, sabendo que o nosso Mestre conhece a cada um lá na sua intimidade, naquilo que mais dói, naquilo que mais alegra. Mestre Jesus, que a Tua luz possa nos envolver, trazendo o recurso que necessitamos, que a Tua luz possa curar as nossas enfermidades, acalmar o nosso coração e também iluminar o nosso caminho e a nossa mente para as coisas boas da vida. Que saibamos perdoar, que saibamos amar, que saibamos reconhecer no nosso próximo uma oportunidade de auxílio. Mestre Jesus, que a Sua vontade seja feita na nossa vida, agora e sempre. Boa noite. Diferentes situações da alma na reticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que nele encarnam as moradas apropriadas a seu adiantamento. Independentemente da variedade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como o estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme seu grau de pureza, e se ache liberto dos laços materiais, o ambiente onde se encontre, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que possua, podendo tudo isso variar ao infinito. Assim é que, se uns não podem se afastar dos locais onde viveram, outros se elevam e percorrem os espaços e os mundos. Enquanto alguns espíritos culpados perambulam sem destino nas trevas, os felizes desfrutam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado de remorsos e de lamentações, muitas vezes só, sem consolação, separado dos objetos de sua afeição, padece torturado pelos sofrimentos morais, o justo, reunido aos que ama, goza das doçuras de uma indescritível felicidade. Portanto, lá também há muitas moradas, embora não sejam nem delimitadas, nem localizadas. Caríssimos irmãos e irmãs, uma boa noite a todos. Que Jesus possa continuar abençoando a nossa noite de hoje, que cada um de nós aqui possamos receber aquilo que viemos buscar, para que a nossa paz interior, a nossa saúde física, emocional, espiritual, mental, possa ser auxiliada pelos amigos espirituais, para que a gente possa continuar a nossa luta, a nossa jornada aqui na Terra, né? Então, Colônia Nosso Lar é o tema de hoje. O Fábio pediu esse tema para mim, eu nunca tinha falado, não. Foi muito bom ele ter pedido, que eu estudei um pouquinho para trazer, porque é uma coisa que é engraçada, né? A gente lê o livro, Nosso Lar, sabe que tem as colônias, mas não entra, às vezes, em alguns detalhes, né? E aí, apressadamente, porque foi meio de última hora também, que eu fui preparar, mas acho que vai dar para a gente discutir alguma coisa aqui. Então, quero deixar vocês assim, bastante à vontade para que a gente possa fazer dessa nossa palestra um bate-papo. Se tiver alguma coisa que vocês queiram interromper, que não ficou bem claro, ou que quiserem trazer algum complemento, algum auxílio à nossa fala, fiquem bem à vontade, que nós vamos aqui fazer um estudo, né? E como tema, qualquer tema na doutrina espírita que a gente pegar para estudar, a gente nunca vai falar assim, foi ótimo, porque vi tudo. A gente não vê tudo. Por mais que a gente estuda qualquer assuntozinho, muita coisa tem pela frente. Quanto mais a gente começa a conhecer alguma coisa, mais a gente percebe que tem a conhecer, que ainda desconhecemos, né? Então, o nosso tema é interessante porque nós não tínhamos muito com o André Luiz, é que a gente veio ter essa ideia, né? Mesmo na doutrina espírita anteriormente, não tinha detalhes tão ricos. Bom, então vejam bem, para a gente começar a discutir essa questão aí das colônias, das cidades espirituais, né? Da mesma forma que
nós encarnados construímos habitações e nos aglomeramos em cidades a fim de facilitar o desenvolvimento de nossas vidas, também, como espíritos desencarnados, construímos cidades para facilitar a nossa aproximação e cooperação para dar continuidade ao nosso processo evolutivo. Quer dizer, a humanidade ela começou, né? A gente, lá nos primórdios, né, a gente começava em tribos, né? Dali a pouco éramos nômades, aí começamos a nos reunir em torno de um lugar, né, que era mais apropriado, para que a gente pudesse ir trocando experiências e tendo mais segurança, né, compartilhando as coisas. Enfim, nós fomos criando uma civilização, fomos nos evoluindo e crescendo como seres humanos, né? Então, a busca para nossa constante, em qualquer lugar do universo que nós estejamos, nós vamos precisar da cooperação, de cooperar uns com os outros. E a gente vê muito isso lá na cidade que nós vamos estudar, em Nosso Lar, né, nas obras de André Luiz. Ele fala da importância da cooperação, da colaboração, né, da disposição ao trabalho em favor das pessoas que necessitam. Então, quer dizer, isso tudo vai colocando na nossa vida uma nova ordem de coisas a serem feitas, porque antes a gente só pensava muito em nós mesmos, né? no nosso ego, né? Tínhamos um egoísmo muito grande, um personalismo enorme, e aí a gente foi vendo que necessitamos uns dos outros. E essa vida em sociedade, essa vida em cidade, né? Nós dependemos uns dos outros, nós dependemos de quem fabrica as roupas, o sapato, o calçado, o pão, né? Aquele que produz o trigo, que planta o feijão, né? Então nós vamos necessitando uns dos outros, nós vivendo nesse clima de cooperação, né? Onde os bons e os sábios entram e trabalham, agem em socorro aos desequilibrados e ignorantes. E a gente vê isso demais no nosso lar, né? Bom, a revelação de André Luiz sobre a colônia Nosso Lar causou um espanto enorme. No início, quando Chico Xavier trouxe essa obra, né? Todo mundo ficou assim, no meio espírita entrou meio que em polvorosa, né? E é natural, né? Porque a gente estava em séculos e séculos, a gente vem aí com aquela ideia de céu e inferno, né? Que o inferno ficava lá embaixo, o céu lá em cima, né? E que o inferno era um caldeirão de uma fornalha onde nós iríamos ali remoer os nossos pecados, né? Os nossos erros, né? E um céu para aqueles que tinham uma situação boa, que agiram no bem, que seguiram a lei. E a gente vê que então ficava assim, né? Ou vai ou fica, né? Não tinha assim um meio termo, a menos que tinha o purgatório ali, que ainda dava uma escapatóriazinha, né? Mas a gente ficava mais com aquela ideia de que era difícil, né? E não tínhamos a ideia de reencarnação, que a gente podia voltar para poder resgatar os erros, né, para corrigir os passos do caminho. Então era uma coisa assim que não foi fácil. Mas quando passou esse susto, né, eu digo esse susto mesmo no meio espírita, né? Olha, então tem uma cidade lá, existe uma cidade, né? Existe esse plano espiritual que o André Luiz conta detalhadamente, né? E aí então passou na nossa mente, já começou a ficar uma coisa lógica, né? Ficou uma coisa, quer dizer, passou aí mais ou menos uns 60, uns 80 anos, né? Que André Luiz traz essa ideia do Nosso Lar, e a gente já, como se diz, nós já trocamos até o céu, né? Ou o inferno pelo nosso lar, né? O espírito é assim, olha, eu quando morrer, quero ir para o nosso lar, né? Então, quer dizer, já virou uma referência para nós, né? Mas, então, não podia ser diferente, gente. É uma lógica, tem uma racionalidade nisso, de que nós estamos dando continuidade na nossa evolução, né? Então, a partir da edição do livro Nosso Lar, ganhou coração e a imagem de todos os espíritas, que identificaram nela um modelo alentador, né?
foi assim muito alentador a gente saber que a gente pode ir para uma cidade e ali ser amparado, ser apoiado, né? Se candidatar a ser auxiliado pelos bons espíritos, né? Que tem os nossos amigos, os nossos parentes, aqueles que envolveram na nossa encarnação, estão ali para nos ajudar, para nos recolher, né? Então, isso aí é uma situação que veio trazer um alentozinho para o nosso coração, né? E um estímulo, né, para que a gente possa melhorar. Nós espíritas falamos, não, deixa eu trabalhar, deixa eu fazer caridade, deixa eu agir para eu poder ir quando eu desencarnar, eu ir para um lugar tranquilo. E a gente é tão ansioso por esse lugar mais tranquilo, porque lá na nossa inconsciência, né, a gente relembra quer dizer, percebe, né, não relembra, mas percebe inconscientemente das nossas vidas passadas e vê que a gente não foi muita flor que se cheirasse, então fez muita coisa que impactou negativamente na nossa... Quando a gente desencarnava, a gente penava muito de lá. Por quê? Porque vivíamos aí saqueando aldeias, né, na Idade Média, fazendo, matando, estrupando, roubando, assassinando, achava que a vida era só aqui na Terra. Então, essa história toda criou em nós essa situação de erros, né, erros lamentáveis, né, que deixava a gente numa situação difícil e aí, queríamos renovar, revalidar as nossas vidas. Então, nas cidades-colônias, nas colônias cidades ou colônias parques, né, que gravitam em torno do plano físico para domicílio transitório das inteligências desencarnadas, é natural que a luta do bem para extinguir o mal ou o desequilíbrio da mente continue com as características de que nós tínhamos aqui na Terra. Ou seja, a vida no plano espiritual ela é bem semelhante, não é igual, mas é semelhante e segue mais ou menos assim um passo a passo, né, do que acontece conosco aqui na Terra. Então nós não perdemos as nossas afeições, nós não perdemos a nossa razão, a nossa inteligência, os nossos vícios e os nossos defeitos também continuam, não é só porque eu desencarnei que eu vou ficar muito bom, né? Eu vou levar aquilo que eu tenho, né? Então, convém esclarecer que nosso lar é uma colônia-cidade habitada por homens e mulheres, jovens e adultos, que já se desvencilharam do corpo físico. Outras colônias, cidades espirituais, porém, existem há centenas, né, em torno da Terra, obedecendo às leis que regem os movimentos da rotação e da translação. Ou seja, em volta do nosso planeta Terra, existem centenas e centenas de cidades espirituais, tal qual o nosso lar. Umas mais elevadas, outras menos elevadas, né? Mas existem muitas. Que é para onde, então, a gente vai. É interessante, eu quando estava falando ali de que a gente vai para um lugar que corresponde àquilo que nós vivemos aqui, por isso que a gente quer fazer o bem, né? Para ir para um lugar bom. Tem uma poesiazinha que eu me lembrei aqui agora, quando nós morávamos lá em Anápolis ainda, lá no início da minha entrada na doutrina espírita, nós escrevemos um poemazinho, que é o seguinte, que dizia assim, e que vai conectar nós com a palavra, com a mensagem que foi lida do Evangelho e com o nosso tema. Como as almas viajoras de que nos falava Platão, seremos, depois da carne, viajores da imensidão. O impulso para o transporte de tão glorioso intento serão as forças que temos nas ondas do pensamento. O destino dessa viagem, nós mesmos o propomos, pois vamos buscar lugares que correspondam ao que somos. Não há, pois, céu nem inferno do outro lado de lá. Assim, uma continuação do interno que criamos do lado de cá. Já que a luta continua, só uma batalha termina, novas batalhas teremos até que cheguemos à luz divina. Então, é preciso tirar
os véus que nos cega a visão, para que possamos enxergar a beleza da perfeição. Então, nessa busca constante de evoluir, de crescer, nós vamos buscando lugares que correspondam àquilo que nós somos. Então, não adianta eu falar assim, eu quero ir para lá do nosso lar. Se as minhas atitudes, as minhas ações, os meus sentimentos ainda estão ligados ao plano material. Sabe o que acontece? Eu vou querer subir, mas eu não dou conta, porque tem um meu peso específico, eu estou muito ligado a essas questões da matéria mais densa, as coisas materiais. Se eu estou apegado às coisas materiais, como é que eu vou alçar um voo? Porque aí não adianta, né? É uma coisa que precisa estar dentro de nós temos que estar com afinidade com os lugares que a gente está. E essa afinidade dá através das nossas vibrações, né? Mas vamos seguir em frente, senão a gente não chega lá. Aqui tem uma imagem que a gente buscou na internet que representa bem. Nós tiramos muitas dessas informações desse livro aqui, Cidade no Além, né? Francisco Cante Xavier, Egorina Cunha e pelos espíritos de André Luiz e Lúcius. Então, eles trazem algumas ideias lá ela faz até um mapazinho lá do nosso lar, que ela recebeu pela sua mediunidade, e que tem um palácio da governadoria de nosso lar. Ela faz o desenho, e só que alguém, não sei de onde que veio essa imagem, na realidade, mas traz essa representação, e que fica bem parecido. Por quê? Porque tem 6 torres, como vocês podem ver. 1, 2, 3, 4, 5, e tem uma lá por trás, 6. E uma grande cúpula no meio, também com uma torre enorme. Essas torres são altíssimas, né? Perdem-se rumo aos céus, fala André Luiz, né? E de um material muito especial, né, que nós não temos aqui na Terra. Então, essa coisa aí deu uma ideia assim, de que poderia ser algo assim, né? Depois nós vamos ver a imagem que a Regolina traz. Eu voltei. Considerando a densidade das multidões de espíritos desencarnados, desvalidos de orientações, vítimas de paixões acalentadas por eles próprios, analfabetos da alma, desvairados pelos sentimentos possessivos, portadores de enfermidades e conflitos que eles mesmos atraem e alimentam, espíritos imaturos e desinformados, de todas as procedências, é necessário que o lar afinizasse o templo da fé, a escola, a predicação, a prece, o reconforto, o diálogo, a instrução, o hospital e a assistência, o socorro e os tratamentos de segregação funcionem nas comunidades do mais além, com extremada compreensão de quantos lhes esposam as tarefas salvadoras. Então, quer dizer que não é à toa que cria-se cidades lá no plano espiritual. Como também não é à toa que a gente cria aqui. É para satisfazer as necessidades dos seres humanos. E, nesse caso, as cidades espirituais, para satisfazer a necessidade dos seres humanos desencarnados, né? Veja bem, a localização do nosso lar. Vocês querem saber onde é que fica o nosso lar? Vamos ver se a gente descobre aqui alguma coisa. Nosso lar, assinalada como uma estrela, localiza na terceira esfera acima da crosta terrestre, né, sobre a cidade do Rio de Janeiro, na periferia do umbral. O que significa isso? Significa aqui, nesse pontinho aqui está essa estrela, aqui está nosso lar, né? Aqui está a Terra, tem uma camada primeira, que é o umbral inferior, que é uma região abismal, né? Os abismos a Terra, o limite é bem aqui, tá? A crosta terrestre está aqui. Então, aí que, nesse segundo aqui, nessa primeira, onde está o número 2, é o umbral inferior, é uma região abismal. André Luiz coloca assim, os abismos, né? Às vezes eles foram lá nas regiões abismais para tirar
irmãos lá de dentro, né? Aí depois vem uma outra, que é a costa do umbral, que é essa terceira, é um intermediário. Então, você vê, até o umbral é cheio de departamentos, né, de vibrações. Né? E o quarto aqui, que é onde está a estrelinha, é que é o umbral, onde está a cidade, onde está as cidades astrais, os hospitais, e, no caso, onde está nosso lar. Então, agora é interessante, veja bem. Alguém quer? Não, não? Então, interessante aqui a gente observar que ela fica bem afastada da crosta. Depois nós vamos dar uma posição de altitude, mais ou menos, que ela fica. Né? Que é aqui. Ela fica... André Luiz diz que ela fica na ionosfera planetária. A ionosfera, ela pega um pouco aqui da mesosfera e um pouco da termosfera. Então, é nessa região aqui que está. Então, olha, de 80 a 500 quilômetros de altura, de distância da Terra. É ali que fica mais ou menos as cidades espirituais, que tem aquela característica de dar o socorro, o amparo, a proteção, a recuperação, né, a preparação de espíritos, quando tem essa condição de se prepararem para reencarnar, é tudo nesse lugar. O que acontece aqui? Por que ela chama essa mesosfera e essa termosfera? Ela é chamada também de ionosfera. A ionosfera do planeta. Por que é ionosfera? Porque tem muitos íons. Os átomos ali têm muitos elétrons, né? E partículas intratômicas que não têm muitos prótons, vamos dizer assim. Tem uma atmosfera mais rarefeita, o ar é mais rarefeito. Né? Tudo isso aí forma-se uma densidade diferente, porque, veja bem, nós aqui estamos andando sobre a Terra. Né? Nós podemos ficar tranquilos que não vamos passar daqui para baixo, a menos que furar o buraco. Né? Então, esse é o nosso nível, da nossa dimensão do nosso corpo. Quando nós desencarnamos, o nosso corpo ele vai se tornando mais sutil à medida que nós nos evoluímos, moral e espiritualmente. Nós vamos nos espiritualizando, o nosso corpo espiritual, que é o perispírito, né, ele vai se tornando mais sutil e mais sublime. Por isso que se eu continuar nessa mania minha de ser egoísta, vaidoso, orgulhoso e materialista, eu vou morrer e não vou para o nosso lar, porque eu vou ficar chumbado por aqui, em algum recanto. Né? Em algum recanto aqui da crosta terrestre. Por quê? Porque é a sintonia. O meu perispírito está aqui. É a mesma coisa assim, se querer tirar... tem peixes no oceano que ele fica lá no fundo do mar. Ele não pode subir muito. E nem outros que ficam mais em cima, né, na superfície do oceano, que não pode descer. Então, eu tenho uma margem ali. Eu não vou dizer os nomes aqui para não arriscar, mas, por exemplo, o tubarão é um carinha que fica ali mais na superfície, né? Tem outros que vão afundando, tem até 10 mil metros de altura, de profundidade no oceano, tem animais aquáticos ali, mas que não sobem. Por quê? Porque é ali que é o nível deles. Né? A pressão, se nós, por exemplo, estivermos nadando e mergulhar muito fundo, a pressão atmosférica do mar a pressão ali vai nos esmagar. Nós não conseguimos ir mais fundo. Então, assim são os espíritos. Esses que são muito densos, eles não conseguem subir. Agora, os espíritos mais elevados, que têm um perispírito mais sutil, mais leve, que são espíritos superiores, esses conseguem, eles vivem no seu dia a dia, em lugares, em regiões mais elevadas, né, daqui para cima, vamos dizer assim, né, mas podem descer quando eles querem ajudar. É o caso que André Luiz conta, né, dos mentores dele lá, dos técnicos, né, que vão ajudar, eles descem em regiões abismais para socorrer as pessoas. Mas aqueles espíritos eles não conseguem subir. O peso específico deles os prende ali. Então, é preciso trabalhar. Por isso que você vê assim, ó, né, tem casos lá de a mãe
do André Luiz, né? Olha, tem que buscar meu marido lá nas profundezas, né? Por que não é só assim, ó, vem para cá, não, vem passar uns dias aqui em casa, não é bem assim. A pessoa tem que ter a condição. Por isso que assim, a gente busca os lugares que correspondam ao que nós somos. Nós vamos direitinho para o lugar que a gente achar que a nossa mente fica ali tranquila, né? Então, nessa situação, nós vamos ver que, à medida que nós vamos crescendo e evoluindo, a gente vai buscando regiões. Agora, então, nosso lar está aqui, nessa faixa aqui. Não, nós não sabemos, mas olha, de 80 a 500. Então, André Luiz fala, vamos descer, nós vamos lá ele é muito Rio de Janeiro, né, ali no centro espírita lá, então desce. Agora, é um descer que é engraçado, olha, nossa mente ainda não consegue compreender bem isso, não. Porque essa cidade, ela fica em cima do Rio de Janeiro. Inclusive, assim, igual tem cidades em cima de Brasília, de outras, certo? Cidades espirituais. Então, o nosso lar, ela é uma colônia ligada ao Rio de Janeiro. Né? Mas tem outro, com os outros. Então, normalmente, às vezes, a gente vai para lá, a gente vai para uma colônia que tem aqui na nossa região, né? Cidades, tem Alvorada, tem outras cidades aqui, né? que tem aqui na nossa região. Mas essa é conhecida por causa que o André Luiz traz os casos. Então, é uma coisa que a gente não dá para compreender bem isso. Porque, veja bem, lá tem plantas, tem casas, tem edifícios construídos. E o Espírito, quer dizer, André Luiz conta, né? Estou aqui no Ministério da Regeneração, eu vou descer umas escadarias aqui do prédio para ir num subsolo onde tem as câmeras de retificação. Você já deve ter visto isso lá no nosso lar. Então, eles descem uma escada e tal, quer dizer, sobe, quer dizer, um lugar. É bem similar a esse aqui nosso, que a gente senta, vai ali, desce ali embaixo, quer dizer, tem plantas, né? Umas plantas que... Mas totalmente assim. Então, quer dizer, por isso que a gente diz que é semelhante, mas não é exatamente igual, porque é uma outra dimensão, é um outro tipo de matéria. E isso, para a nossa cabeça, é difícil a gente raciocinar e entender isso, mas tem também acima do nosso lar, então, em várias dimensões, aqui, que essas dimensões elas são espirituais também, tem o seu nível, a sua plataforma, o seu chão, o seu piso, né? É algo, né, extraordinário, não é fácil a gente compreender isso. E André Luiz fala, olha, pelo menos ele vai tocar esse assunto ali, deixar para mim ler lá depois, para a gente não perder tempo aqui com o horário. Então, é alguma situação assim que nós precisamos de desenvolver a nossa mente, nos preparar, né? Por isso que Jesus fala assim, reformai a vossa mente, porque próximo está o reino dos céus. Se nós não transformar a nossa mente, a gente não entra no reino dos céus. Deixa eu explicar. O nosso lar também, assim, a cidade do Rio de Janeiro vive essa bênção magnífica de ter, né? O nosso lar bem, não era para ser um pouco mais. Corações humanos, né? Nós também era para ser bem melhor do que a gente é, né? Não é? Mas sim. Nós temos notícia do nosso lar. Como são centenas e centenas, tem cidades, né? Não vou fazer nenhum tipo de comparação, porque a gente não conhece o nível das outras, né? Não temos essas informações, mas são cidades daí para cima, né? Então, quer dizer, a nossa condição humana, independente do lugar que a gente está, o que vai valer é o que nós trazemos dentro do nosso coração. Né? O nosso céu e o nosso inferno está dentro de nós. Então, para onde nós formos, a gente carrega as nossas emoções. Então, lá no nosso lar, até chegar lá em cima, Nossa Senhora, ali, aqui, né?
são espíritos que já começaram a realmente querer o bem. Você vê o André Luiz, que era um médico, que era uma pessoa que não era assim um assassino vulgar, não era um marginal, né? Trabalhou e tal, né? Ficou 7 a 8 anos, né? Lá no nosso lar, para poder se desvencilhar daquela condição do corpo espiritual dele, para se desapegar, para buscar os valores espirituais, e então aí conseguir ser socorrido. E a mãe dele queria que ele chegasse, bateu lá no plano espiritual, já ia para o colo dela, como se diz, mas teve que esperar. Não é assim. Então é isso, é a nossa reforma interior. Por isso que a doutrina espírita bate muito nisso, é a nossa reforma íntima, do nosso autoconhecimento, né? Da nossa busca, da nossa melhoria, porque isso é que nos leva à condição de estarmos melhor, né? Notícia histórica aqui, né? A cidade de Nosso Lar, segundo informações veiculadas por André Luiz, foi fundada por portugueses distintos desencarnados no Brasil, no século XVI, a partir de onde localiza-se atualmente a governadoria. Então, a governadoria começou no centro, começou com a governadoria, depois foi crescendo a cidade. A cidade, depois a gente fala para não ficar repetindo aqui, a conta que naquele trato de terra, onde se vêem edifícios de fino lavor, de onde se congregam vibrações delicadas e nobres, os fundadores encontraram as notas primitivas dos silvícolas do país e as construções infantis de suas mentes rudimentares, devendo à custa de serviço perseverante, solidariedade fraterna e amor espiritual, conquistá-los e integrá-los para conseguirem seus objetivos. Então, houve também esse trabalho na cidade do Nosso Lar, segundo consta, né? para que os silvícolas, os índios, né, os indígenas que aqui estavam, você vê, eles lá já faziam lá as suas construções também, de acordo com os seus costumes, com a sua compreensão de cidades, né? Faziam, já tinham. E aí foi se elaborando naquele lugar, ajudando aqueles irmãos indígenas que estavam desencarnados, e começou por ali, né? A época em que se pronunciou o amigo espiritual, a cidade contava, que foi em 1943 que ele escreve o livro, né? Contava com cerca de 1 milhão de habitantes. Então era uma cidadezinha grande, né? Tendo em vista a cidade se divide segundo as necessidades e sua organização administrativa, permitido-nos informar que aos que ainda não leram o livro nacional, que a governadoria é um órgão central. É tipo ali, ó, vamos pensar aqui na nossa praça cívica ali, né? Está assessorado pelo trabalho de organização de 6 ministérios. Bom, então essa governadoria, só da governadoria, para vocês verem o tamanho da cidade, a pujança dela, era 3 mil auxiliares que ajudava lá o governador da cidade, né? Aí, e o tamanho dela, a gente imagina, porque lá no Nosso Lar, o André Luiz, quando ele sai do centro da cidade, que é a governadoria, e vai até o Parque das Águas, com Lísias, ele pega um aeróbus e fala assim, o aeróbus ele ia numa velocidade tal que não dava para distinguir as coisas que estavam passando. Quando a gente está num ônibus, né? Um ônibus até que dá para distinguir, né? Mas assim, então era bem mais rápido, era um trem de ferro, um trem aí talvez de 100, ou quando a gente está num carro, né? E que a gente fica olhando para a janela e vai passando, não dá para você, o que é aquilo ali? Não dá para perceber direito, dada a velocidade. Então, a velocidade desse aeróbus parece que ela era assim, meio alta, né? E ele gastou 40 minutos para ir do centro até o Parque das Águas, que ainda não é o muro, está dentro do muro que cerca a cidade. Tem uma muralha que cerca a cidade para proteger a cidade, né?
Então, se ele gastou 40 minutos para ir lá, numa velocidade razoavelmente alta, você vê que... Né, e ele falava que de 3 em 3 quilômetros havia uma parada do trem, para as pessoas descerem, entrar outros passageiros, né? Do trem não, do aeróbus. Eu já botei o trem aqui na cabeça, mineiro é fogo, né? Aeróbus para mineiro é trem, né? Porque treinar voa que é um negócio. Aí então, você vê que de 3 em 3 quilômetros tinha uma parada, ele vai em 40 minutos, é uma grande cidade, né? E uma cidade que muitos parques, né? Muitas árvores, né? Ah, sim. Então lá, André Luiz conta também que essa governadoria ela era auxiliada, né, assessorada por 6 ministérios. O Ministério da Regeneração, do Auxílio, da Comunicação, do Esclarecimento, da Elevação, da União Divina, que atuam na área que os próprios nomes definem, sendo cada ministério dirigido por 12 ministros. Então, são 6 ministérios com 12 ministros, dá 72 ministros que tem lá. O número, né, lembra do 72 do Evangelho de Jesus? Né? Então, o 12 é um número muito significativo, né? Então, é interessante a gente observar que a gente não constrói a nossa civilização assim, ó, puf, a gente busca das nossas histórias, do nosso passado, para a gente ir construindo o nosso futuro, né? Aqui está aquele palácio da governadoria, que é aquele que observa aqui que são 6 torres, né, uma torre maior no centro, numa cúpula central, e depois 6 torres desse palácio da governadoria que fica de frente para cada um dessas 6 pontas dessa estrela aqui. Vê que formam uma estrela? Né? Então, aqui nós temos o Ministério da União Divina, temos o Ministério da Elevação, o Ministério do Esclarecimento, o Ministério da Comunicação, o Ministério da Regeneração e o Ministério do Auxílio. André Luiz, quando chega lá no início, está lá da Regeneração, né? Depois ele entra em contato com o pessoal do Auxílio, depois da Comunicação, né? Então, é assim. Naturalmente, aqui, na da Regeneração, pega aqueles espíritos que estão mais ligados à Terra. Então, ali é onde tem as câmaras de retificação desse ministério. As câmaras de retificação é onde, André Luiz conta, que é onde vai estar, então, recebendo aqueles espíritos que estão com problemas sérios no seu perispírito, na sua mente, né? E que é um hospital, né? Um hospital para atender mais detidamente esses irmãos que estão mais ligados à costa terrestre, né? Morre tudo, né? Os tipos de doença não vamos nem citar aqui, porque todos nós, de uma forma ou de outra, trazemos algo adoecido em nós, que precisa ser são. Porque quando nós estivermos são, a palavra são é muito importante. A sanidade nossa. Aí, então, eu vou ser um são. Meu nome vem de um São Luís Gonzaga, que é o nome do centro espírita que tinha lá na minha cidade. Por isso que minha mãe me botou o nome de Luís Gonzaga, por causa do centro espírita São Luís Gonzaga. Então, São é aquele que se santificou, é aquele que tornou sadio todo o seu organismo espiritual. Porque né, aí o do corpo nem é tanto. O que manda é aqui, é a nossa condição espiritual, a saúde mental, a nossa saúde espiritual, que eu posso hoje estar num corpo deformado, num corpo paralisado, num corpo com um problema no cérebro, um problema no braço, no sistema nervoso, em qualquer problema físico. Não necessariamente aquilo pode eu esteja reparando algum débito, me libertando e o meu corpo espiritual vai estar bem, né? Então aí está todo... E aí ele faz detalhes, né? Ali está o Parque das Águas, lá em cima ali, né? O Parque das Águas. Aqui está o Campo da Música,
né? E aqui, cada situaçãozinha dessa aqui, não está dando para ver bem, no desenho dela aqui também não fica bom, cada quadradinho desse são quadras de moradores de cada ministério. Aqui são jardins, né? Aqui bem, aqui, não sei se dá para vocês perceberem onde está a bolinha vermelha lá, ali esses pontinhos aqui são fontes de água. E em volta aqui árvores, uma arborização. E aqui indo ao centro, né, de cada ministério, fileiras de árvores. Então, quem ainda não leu o Nosso Lar? Quem não leu o Nosso Lar aqui? Levanta a mão. Todos já leram? Ótimo. Lê pela segunda vez. Eu já devo estar na 10ª, ainda não sei nada. Estou lendo, acabei de ler há pouco tempo atrás. Falei assim, gente, mas isso aqui eu não tinha lido, não. Então, podem ler de novo, podem ler a obra toda, que é aprendizado para muito tempo. Até porque é o seguinte, tem muita coisa que tem lá na obra de André Luiz, que a ciência ainda não definiu, ainda não percebeu. Há pouco tempo atrás, em 1943, que foi escrito, quando foi lá para 1970, eu lembro disso. Eu estudava, eu morava em Belo Horizonte, aí o pessoal, porque André Luiz, sabe como é que é, tem que ter cuidado, porque esse negócio de medicina aqui do André Luiz, o papo não está muito certo, porque isso aqui a gente não é assim, não tem nada provado, isso é coisa. Tá. Mas está lá, né? André Luiz falou. Hoje, aquilo que o André Luiz falou virou uma verdade científica, comprovada pela medicina. E muitas coisas virão pela frente. Né? Virão pela frente. Então, quer dizer, é onde a gente acredita, é uma prova irrecusável da vida no plano espiritual, da vida espiritual, porque acontece dessa forma. 7 minutos. Acontece dessa forma, as coisas nós vamos descobrindo, a nossa mentalidade, a nossa condição vai evoluindo, e nós então vamos percebendo. Né? Nós vamos criando condição de compreender o que está acontecendo. Então, ler a obra de André Luiz, qualquer pessoa, da pessoa que com menos cultura até o que tem muita cultura, vai aprender. Porque às vezes não precisa da cultura para entender. Porque tem muita coisa que são, como disse Jesus, é negada aos doutos e prudentes e revelada aos pequeninos. Por quê? Porque às vezes o nosso orgulho, olha só, eu percebi isso, né? Quando eu falei que na década de 70, né? Tinha algumas pessoas, mas isso aí, sabe, cara, era doutor, e ele começou a pensar que André Luiz, mas isso aí não é bem assim, não pode ser, eu acho que ele se enganou, ele se precipitou em falar isso, papapá. E outras pessoas já acataram, de coração aberto, aqueles ensinamentos. Por quê? Porque a gente, às vezes, tem essas coisas aí, vejam só, de ter aqui, assim, sei lá, em algum lugar tem um jardim aqui que nós não estamos vendo, tem árvores, tem flores, tem aquele parque das águas, né? Que nós não estamos vendo, aí a gente fica assim, mas não tem base, isso não tem lógica, não é racional isso. Mas a gente não vai entender isso pela razão. Porque a nossa razão não dá conta disso. A intuição, sim, pode dar conta. Você tem aquele sentimento de que algo assim é. Né? Mas vamos tocar, porque tem uma coisa aqui que eu gostaria de falar. Então, olha, isso aqui é mais ou menos o que nós estamos falando. Ó, só que agora com as palavras de André Luiz. Há, porém, André, outros mundos sutis, dentro dos mundos grosseiros, maravilhosas esferas que se interpenetram. Então, aqui tem uma esfera interpenetrando com outra, porque isso vai de acordo com a frequência vibratória. Né? Dá para a gente ter uma ideia tranquila aqui, que aqui está cruzando aqui um monte de onda, não está? Onda de rádio. Vamos pegar onda de rádio, que a gente não está vendo. Mas se nós ligar um radinho aqui, nós vamos pegar a AM, rádio AM. 780 kHz, puf, aí tem lá. Né? Mas se eu aumentar aquela frequência para
megahertz, para 110 megahertz, de kilohertz, quilo é 1000, mega é 10.000. Né? Então, para megahertz, eu vou pegar uma rádio que é as FMs. Inclusive, não tem aquele chiadinho, né? É um som diferente, porque a frequência é diferente. Mas todas elas estão aqui entrecruzando. Então, se eu ligar um radinho com FM aqui e um AM aqui, pega 780 kHz e paga 10 MHz. Está aqui, no mesmo lugar. Elas se interpenetram. Né? Isso aí, então, essas cidades espirituais, o plano espiritual que a gente chama, ele é interpenetrado. Ele interpenetra, né? Ele interpenetra. Cadê? O olho humano sofre várias limitações e todas as lentes físicas reunidas não conseguiriam surpreender o campo da alma, que exige o desenvolvimento das faculdades espirituais para tornar-se perceptível. Tem certas coisas... A gente não vê o ultravioleta, né? Nem o infravermelho. Né? Mas ela existe. A gente não escuta frequência de 16 Hz, de 20 Hz, ou de 40.000 Hz, mas o cachorro escuta. Tanto é que ele começa a latir, e aí depois, mas esse cachorro está doido, não estou escutando nada. Aí dali a pouco você chega, falando disso, porque eu via muito isso na roça, né? Quem nasce na roça tem essa facilidade. De um cavaleiro, estava o tropelo do cavalo, o cachorro ouvia, a gente não. A eletricidade e o magnetismo são duas correntes poderosas que começam a descortinar aos nossos irmãos encarnados alguma coisa dos infinitos potenciais do invisível. Mas ainda é cedo para cogitarmos de êxito completo. Somente os homens de sentidos espirituais desenvolvidos é possível revelar alguns pormenores da paisagem sobre nossos olhos. A maioria das criaturas ligadas à crosta não entende essas verdades, senão após perderem os laços físicos mais grosseiros. E daí que não devemos ver, senão que possamos observar com proveito. Então nós precisamos de ir deixando os nossos laços físicos mais grosseiros para trás. Tem certas coisas, isso chama desapego. Tem certas coisas que a gente tem que ir deixando para trás para a gente poder caminhar. Senão a gente não consegue caminhar. Não dá para carregar tudo. Não dá para me pegar aqui na frente sem largar o que está aqui atrás. Porque eu não vou ser capaz. E Jesus tem até uma passagem bonita que fala isso. Ele fala assim: vamos entrar pela porta estreita. Entrar pela porta estreita não está se carregando muita bagagem, não. Você tem que deixar muita coisa de lado. Então nós temos que deixar para trás determinados instintos, determinados desejos, né, nossos que são mais grosseiros, para a gente perceber outro. Por isso que eu falo, não dá para servir a Deus e a mamão dando tanto. Ou seja, não dá para mim ficar aqui ligado nos interesses materiais, nos desejos puramente materiais, nos meus instintos mais básicos, e também ficar em algo. Eu tenho que desapegar daquilo. E é difícil, não é, desapegar? Aí, ainda bem, graças a Deus que Deus manda dor para a gente. E quando Ele manda dor, aí a gente... não vou comer mais doce de leite desse tanto, não. Não vou comer mais doce de leite com queijo, não. Porque, Nossa Senhora, eu comi, me deu uma dor de barriga, agora eu estou enveado com isso. Eu não vou fazer, eu não vou comer. E aí, então, a gente muda o nosso comportamento por causa da dor de barriga. Porque se for deixar por minha conta, os doces que a minha irmã faz, e os queijos que meu cunhado faz, Nossa Senhora, eu não vou largar nunca. Não é? E aí, se eu não deixar para trás esses vícios, e eu estou falando só desses vícios assim, mas a gente sabe que a gente tem outros tipos de vícios muito mais pesados. Mas vamos falar só desses mesmo, para ficar mais leve, né? Para não ficar lembrando das nossas dificuldades tanto. Então, nós precisamos largar para trás as nossas dificuldades, arrumar um jeito. Mesmo que seja na dor. Eu esqueci que lá fora também precisa ouvir. Então, pessoal, é por aí. O nosso planeta, como tem essas faixas
de energia rarefeita, de ionização, também tem o magnetismo. E o magnetismo é outro componente importante que nós vimos ali na fala do André Luiz, né? Que as energias magnéticas que também vão nos posicionar, vão nos colocar na situação aqui de poder estar num ambiente mais elevado ou não. Bom, para encerrar, eu vou trazer só uma curiosidade aqui, porque nós brasileiros temos mania de achar assim, tudo que vem do exterior é mais importante do que daqui, né? Então, vamos ler aqui o que saiu na revista Planeta, na edição 127 de fevereiro de 1983. Eu tirei só um pedacinho lá, só para chamar a atenção aqui. Depois de sentir-se mais forte, André Luiz fica conhecendo a cidade, que é o nosso lar. Ele faz descrições minuciosas sobre as casas, ruas, avenidas, colinas e montanhas, bosques e rios, centros de lazer e de oração, meios de transporte, etc. Também menciona a volitação. Isso aí foi uma repórter, né, norte-americana, né, que fez essa coisa, né, esse apanhado, e buscou nessas obras do André Luiz isso aí, essa síntesinha que a gente está trazendo. Então, olha só que interessante. É isso aí, como é que eu vou vir lá, vir naquela imagem do início, montanhas, florestas, águas, e a gente vê como é que fica isso assim na cabeça da gente, né? Às vezes não dá para a gente entender isso, a gente precisa realmente de buscar compreensões espirituais para poder ir em frente. Só que aí, qual que é a curiosidade? É que tem um sacerdote da igreja anglicana chamado Reverendo Vale Owen. Então, ao estudarmos a obra que chama A Vida Além do Véu, desse reverendo, né? Esse reverendo nasceu em 1869, se não me engano, e faleceu em 1931. Então, ele escreveu isso aqui antes do André Luiz escrever, né? Ao estudar a obra desse cidadão, o que é que eles veem? Verificamos que não é tão explícita e que os fatos não ocorrem tão logicamente como nos livros psicografados por Chico Xavier. Então, é um grande médium, Chico, né? No entanto, Owen também descreve cidades, casas, escolas, templos, colinas, montes, bosques, rios, lagos. Fala ainda de volitação e de meios de transporte como carruagens puxadas por cavalos guiados pelo pensamento e não por rédeas. Ele também se refere a um céu azul, anil, a música instrumental vinda de um templo ou própria do ambiente, detalhes que não faltam nos livros do Chico Xavier. Então, para ver que não é uma coisa assim só de, porque é brasileiro, porque é Chico Xavier, é muito crente, né? Era um reverendo, né? E era um reverendo que ele foi questionado sobre o que ele escreveu. Ele disse, olha, eu fui educado na igreja anglicana a raciocinar, a ser lógico, a ser coerente, e tipo Kardec, né? Para poder fazer as coisas. Gente, eu sei que ultrapassamos aí do tempo, vocês me perdoem, né? Eu passo a palavra para quem de direito e agradeço o tempo de vocês aqui conosco, aqui nesse estudo. Espero que vocês façam, poxa, vou descobrir vou ler de novo essa obra. Muito obrigado a todos. Então, meus irmãos, vamos todos nós, neste momento, elevar o pensamento até o Mestre Jesus, em agradecimento aos tratamentos, às boas energias que recebemos hoje. Agradecemos aos bons espíritos que descem do astral com tão boa vontade para trazer todo o recurso que necessitamos. Que a cada um que aqui veio hoje possa se sentir amparado, abraçado pela espiritualidade e que seja protegido até retornar à sua casa. Mestre Jesus, agradecemos por sua obra, por seus ensinamentos e por ainda estar insistindo em nos amar. Nós que ainda erramos muito, que somos necessitados a todo tempo do aprendizado.
Mas o Senhor não desiste. Acredita e confia em nós. Que possamos ter essa mesma confiança em nós mesmos e uns com os outros. Que assim seja.